Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% da população apresentará uma dor de cabeça ao longo da sua vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens apresentam pelo menos um episódio de cefaleia ao mês. 13 milhões de brasileiros apresentam dor de cabeça pelo menos 15 dias por mês. Para a gente saber quando a dor de cabeça é sinal de algo mais sério, eu recebo agora o nosso querido neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Gostou da nossa casa nova? Gostei. Ficou bonita? Ficou linda. Falei que tá todo mundo meio japonês, só a distância assim, né? Só a distância, é verdade. Mas gratidão por você ter vindo aqui, Obrigada. Viu? Que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente fala assim, é só uma dor de cabeça, não é? E aí, às vezes, a gente começa a falar, opa, mas ela tá diferente. Mas existem tipos também de dor de cabeça. Então, eu queria que primeiro que o senhor contasse pra gente quais são esses tipos de dor de cabeça pra gente saber o que a gente tá sentindo. Perfeito. Como você bem colocou, é um problema muito comum, né? Então, só pra você ter ideia, a enxaqueca, que é um subtipo, 15% da população feminina tem. Então, é mais comum ainda pro seu público, né, que é feminino, então é uma frequência muito grande. A grande preocupação das pessoas é quando isso é uma coisa mais grave, é uma coisa mais séria, tumor cerebral, aneurisma, que eu, como neurocirurgião, lido. Então, a gente chama sinais de alerta. Que é o quê? Que é aquela dor de cabeça que alguma coisa é diferente. Geralmente, mudou o padrão, então a pessoa tinha um tipo de dor, começou a ser diferente. Porque eu costumo dizer, se 15% da população tem, as pessoas que têm doenças graves também vão aparecer a enxaqueca e podem ter outro tipo de dor. E os outros sinais são a idade, então geralmente tem enxaqueca, começa na adolescência e essa dor vai piorando. Teve uma dor nova, mudou, a idade está um pouquinho diferente, 60 anos, 50, tem que chamar atenção também. Então esses sinais de alerta que a gente considera a pior dor de cabeça da vida, déficit focal, ficou com a fala embolada, todos esses, sem dúvida nenhuma, é sinal para procurar uma emergência. E a gente fala que às vezes tem dor, né? Eu tenho a minha dor de cabeça, eu brinco que, quando ela vai ser forte é que a veinha dela começa a saltar, né? E você sente aquela veinha saltando. A gente sente, parece que você já acorda com a dor de cabeça, né? Isso é normal? As pessoas começam a perceber isso aos poucos e isso pode piorar? Perfeito. É isso que você falou. Também tenho enxaqueca, né? Eu comecei na adolescência e cada pessoa, até brinco com os pacientes, eu falo, vocês vêm no médico para saber se tem algum sinal diferente, informar também a questão do tratamento, porque tem tratamento profilático, mas no fundo, todo mundo conhece sua dor e sabe os sinais de gatilho, que a gente chama. O meu é sono. Se eu não dormir bem, né, apesar de ser neurocirurgião, às vezes perder a noite, eu tenho que me organizar no outro dia para descansar. E também a questão do horário de alimentação. Tem gente que é bebida, e eu costumo dizer que varia de pessoa para pessoa. Tem gente que bebe um vinho, melhora. Tem gente que bebe, piora. Tem gente que toma um café, melhora. Tem gente que toma um café, piora. Então é muito padrão individual. E o senhor falou isso de bebida, eu sou com água. O dia que eu demoro muito para beber mais água, eu bebo muita água. Então o dia que eu já demorei um pouco mais, é batata que dá aquela dor de cabeça. Perfeito. E o estresse, né? Que é clássico para todo. Aí eu digo que tem alguns fatores que são comuns. É não dormir bem, né? O estresse que está associado. Porque eu costumo dizer que as pessoas perguntam, Júlio, por que dor de cabeça tão comum? O ser humano tem o cérebro muito desenvolvido. Então, a rede rica de vascularização. Quase 20% do sangue que bombeia o coração vai para o cérebro. E por incrível que pareça, o cérebro não tem receptor para dor. Tanto que a gente vê aqueles vídeos, né, até o Hannibal e aqueles outros da pessoa operando o cérebro. Pode acontecer, não tem dor. A gente faz cirurgia acordado. Mas os vasos têm e a meninge. Então, por isso que essa sensação pulsátil é muito essa relação com o vaso. Porque você sente essa sensibilidade, aí tem mil teorias por que acontece a dor, né? Mas é bem comum no ser humano por isso. A gente já tem pergunta, eu vou para as perguntas Vamos também lá. do povo. Vamos lá. Vamos colocar pra gente, da Jéssica Martinez, ela é de Sete Quedas, do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Dr. Júlio. Tenho dores de cabeça quando como fritura, doce, queijo. Também em período menstrual. Começou quando eu tinha uns 10 anos e hoje ela já tem 28. Seria enxaqueca? É o clássico da enxaqueca. Eu costumo dizer que hoje com a internet até facilita, né? Eu brinco com os pacientes, eu boto no Google critérios para enxaqueca. Tem critérios. E a gente médico, óbvio que memoriza, mas são o quê? Os sinais que a gente chama, né? Fotofobia. Então você deve perceber, quando você está com sua dor, se você sai na luz, ou vem no estúdio assim que é tudo iluminado, piora. A cabeça fica assim, ó. O barulho também incomoda, né? O som que a gente chama de fonofobia, que é esse barulho incomodar. E ela deu dois exemplos clássicos, né? A relação com o alimento e o ciclo menstrual.
e a idade que começou, que geralmente é na pré-adolescência, na adolescência. Então não dá para fechar que só na consulta o médico vai dizer, mas tem sinais muito típicos, né? Óbvio que numa consulta o médico pergunta esses detalhes. A luz incomoda, o barulho incomoda, ela é pulsátil, demora quanto tempo? Então tem um monte de critério. Por curiosidade, óbvio que não vai deixar ela de procurar o médico, botou no Google critérios da enxaqueca, ela vai encontrar. E hoje em dia, com a internet, é curioso que o paciente já chega para o neurologista, principalmente, se diagnosticando. Já falando que ele tem. E para a gente, neurocirurgião, ela já chega preocupado com tumor, com outros cenários, né? E quando que isso pode gerar um tumor? Uma enxaqueca pode gerar um tumor? Não pode. A enxaqueca antigamente era tido como benigna e muita gente não trata. Nem procura médico, geralmente tem história familiar importante. Então eu costumo dizer que a mãe já ensina a filha, é assim mesmo, você é que nem eu. Tem enxaqueca, faça isso e dê essa orientação. Só que piora a qualidade de vida. Então, primeiro aspecto é que a enxaqueca ela é benigna, mas não tão benigna. Hoje a gente sabe que a principal causa de busca de pronto-socorro, então tira a qualidade de vida, falta ao trabalho, junto até com a coluna lombar, se destaca. Sim. Então, uma coisa que leva você para pronto-socorro, leva você a perder trabalho, não é tão benigna assim, então tem que se tratar. E o outro aspecto, hoje tem um debate também com as doenças cerebrovasculares, então a incidência é um pouquinho maior, mas aí tem todo um debate sobre esse tema ainda. Mas não parece ser tão benigna, ela tira muita qualidade de vida. Aí é ruim mesmo, né? É. E como que a gente precisa, quando, procurar um neuro? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia, e isso é uma coisa boa, a pessoa é só por sua saúde, né? Então, por isso o programa, né, fala tanto de saúde, que a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Primeiro aspecto é tem que entender que tem tratamento profilático. Então, normalmente, aí o lado ruim, as pessoas vão se medicando com tudo que encontram na frente, cria uma dor de cabeça que a gente diz que é induzida pela medicação, é uma das causas mais comuns, porque a pessoa cria a dependência do remédio. Exato. Então, o tempo todo ela está tendo remédio. E muitos desses remédios, né, e aí todo mundo conhece, tem um monte de combinado. Tem até uns com cafeína, então às vezes a própria medicação pode piorar. Então o paciente tem que ter orientação básica, não precisa ser um neuro específico, pode ser o clínico geral, uma doença muito comum. Então ter essa orientação. Quando foge um pouquinho a rotina, ele encaminha. Tanto que eu sou neurocirurgião, eu vejo causas secundárias. Mas vira e mexe tem causa de enxaqueca tão difícil que às vezes o paciente tem que fazer aplicação até de toxina botulínica, de ter medicação, principalmente porque a pessoa às vezes se acostuma, como começa na adolescência, com a qualidade de vida muito ruim. Então a pessoa não sai à noite porque sabe que vai ter enxaqueca, que às vezes não faz um tratamento médico que vai ser às vezes mais simples. Eu tenho uma amiga, o senhor falou isso da toxina, e ela faz aqui atrás por causa da enxaqueca. Perfeito. Tem até algumas ilustrações de localização de enxaqueca que o pessoal pode colocar aí, mas basicamente o que acontece? Tem uma dor de cabeça que a gente chama tensional, que ela pode dar realmente essa tensão, e às vezes chega pra gente neurocirurgião com confusão da coluna cervical, e às vezes é difícil da gente identificar, às vezes o paciente tem uma hérnia de disco cervical que dá aquela dor, que incomoda, a tensão muscular também é muito comum, né? E às vezes que é uma curiosidade que tem coisas que eu digo que da cultura oral, de saúde, que é muito certa, mas tem coisa muito equivocada. As pessoas falam muito da pressão alta, da dor de cabeça. E, na verdade, a dor de cabeça muitas vezes é consequência de dor. Quando você tomasse um beliscão, tivesse um corte, sua pressão vai sair, vai estar alta por causa da dor. Então, tem pessoas que têm enxaqueca ou têm cefaleia tensional, não procuram o médico e acha que é a pressão. Então, a primeira coisa quando dói a cabeça é medir a pressão. Aí fala, minha pressão está alta. Claro, você está com dor. É quase uma reação do organismo. Você tem dor, sua pressão sobe. Por isso que essa orientação médica, ela ajuda, principalmente esses quadros que tem muita incidência de dor e piora muito a qualidade de vida. Nossa, tem mais pergunta do WhatsApp, vamos lá. É do Weber Vitor. Boa tarde. Pode haver dor de cabeça oriunda da compressão das vértebras da coluna? Essa pergunta mesmo que ele estava respondendo. Então, a coluna cervical realmente tem uma parte que é transição. Então, às vezes, essa dor de cabeça atrás gera dúvida para a gente. Eu costumo dizer que as doenças que elas são comuns, elas podem estar associadas. Então, não é incomum o paciente ter uma cefaleia tensional e também ter o quadro de dor na coluna cervical. Tanto que ele perguntou de coluna, é curioso, e eu falei até antes, né? As duas principais causas de ida no pronto-socorro é a cefaleia e a dor na coluna. Geralmente é lombar, mas a cervical tem uma associação muito grande, né? Porque o tempo todo a gente está conversando, está mexendo, então é uma musculatura muito utilizada, tanto da cervical como da lombar. Então a pergunta dele é pertinente, pode ser sim. Pode ser. Doutor, o senhor trouxe aqui um cérebro para a gente ver o que a gente consegue identificar nele. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, por que os sinais de alerta eles são tão relevantes para a dor de cabeça, né? Porque se você tem uma massa tumoral aqui crescendo, está dentro de uma caixa fechada, então não tem espaço para crescer. Então a dor de cabeça é um sinal. Um aneurisma, que é um vasozinho que está lá dentro do cérebro, ele rompeu.
geralmente é caracterizado como a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça explosiva, também pode dar dor de cabeça. Então, eu costumo dizer para o paciente o seguinte, geralmente quem tem dor de cabeça já conhece sua dor. O mais comum, disparadamente, são as cefaleias primárias, que precisa desse acompanhamento. Mas fugir um pouquinho a rotina, aí a gente tem esses sinais de alerta, justamente são os casos que precisam de exame. Então, tem paciente que vira e mexe, procura consulta, um clínico me encaminhou, eu falo assim, ó, você tem uma dor que é atípica. A gente tem que fazer o exame de imagem. Os exames, eles têm uma sensibilidade. O que é sensibilidade? Não podemos deixar passar de jeito nenhum caso de aneurisma, caso de tumor, porque se a pessoa não tratar, ela pode falecer. Mas grande parte desses pacientes, vocês vão vir exame normal. Entendeu? Pode acontecer também isso, mas o cenário ideal é a pessoa entender esses sinais de alerta. Uma dor com qualquer déficit que seja, a fala está embolada, pensamento confuso, principalmente do idoso, não aceite como uma dor de cabeça comum. Procura o médico. O idoso que reclamando de dor de cabeça, que nunca reclamou, tem que procurar o médico também. E lembrando que no caso dos tumores, o que a gente mais lida são as metástases cerebrais. E que é o que mais está matando a população, crescendo muito rápido. Ainda não passou cérebro vascular infarto, mas está chegando muito próximo. Então, não é incomum o paciente começa com um quadro de dor, quando vai, principalmente a população idosa, encontra outros tumores associados, tumor de mama, de próstata e outros que podem dar lesões secundárias. A dor de cabeça parece que ela já é tão simples, né, doutor, que a gente fala assim, hoje eu tô nervosa, tá me dando um negócio aqui, tá me dando até dor de cabeça. A gente já tem isso até no vocabulário, Com já, certeza. né? Quase sinônimo de problema, né? Exatamente, sinônimo de problema. A gente estava falando um pouco dos idosos e a gente sabe que dependendo da idade, eles acabam, de repente, sofrendo acidentes domésticos de uma forma mais simples, né? Sempre acontece ou pode acontecer mais frequente e às vezes acontece da gente bater a cabeça, não só os idosos, como todos nós. É preocupante. Eu costumo dizer que a pergunta que eu mais recebo no WhatsApp da família é isso, né? Porque o que acontece? Você teve uma queda, você bateu a cabeça, quando você é idoso, o grande problema é coágulo. Porque o idoso, ele tem um cérebro, aqui, o cérebro do jovem, a caixa craniana é toda preenchida. Quando a gente começa a envelhecer, começa a enrugar. Eu falo que é que nem a pele, o cérebro dá uma atrofiada. Então, há um espaço entre isso aqui e o osso. Então, esses vasozinhos têm uma chance maior de se romper. Então, principalmente, quem toma quem toma antiagregante outro tipo, ou anticoagulante também, é um fator de risco. Então, queda em pessoas usando anticoagulante já é sinal de alerta por si só. Então, você tem que olhar o mecanismo do trauma. É totalmente diferente, sabe? Você está aqui e bateu aqui na poltrona, do que você caiu de uma escada. E o idoso, ele tem o seguinte problema, ele gosta de esconder. Por que ele gosta de esconder? Para se sentir livre e saber que ninguém vai tomar conta de minha vida, meu filho não vai ficar preocupado. Muitos moram sozinhos hoje. Então, eu costumo dizer, teve uma queda, manda um WhatsApp para sua família, para ficar atento, principalmente se você mora sozinho. Não teve sinal de alerta, você ficou muito bem, não teve problema nenhum, pronto, segue sua vida. Mas são perguntas assim difíceis da gente responder, porque você não sabe o mecanismo do trauma. Então, foi um trauma, caiu de uma altura, ou idoso num carro, teve um capotamento, teve vítima dentro do carro. É sinal de alerta. O idoso, com certeza, vai fazer exame de imagem nesses contextos. E sobre as crianças, como é que eu consigo identificar? Perfeito. Porque às vezes elas também têm essa dúvida de falar o que está sentindo, né? Criança, primeiro aspecto, né? A depender da idade, ela começa a chorar. E o pai e a mãe ficam preocupados, né? E tem toda aquela história, não pode deixar dormir, não pode fazer nada com isso. Normalmente, o que é observar. A criancinha caiu, se o mecanismo foi muito alto, caiu de um beliche. Eu recebi uma vez de um paciente falar, meu sobrinho tá ótimo, mas caiu de um beliche. Aí você ficou, qual é o tamanho da criancinha? 1 ano. É uma altura muito... E aí fica o galo. Então, é bom esses casos, que a altura é muito grande. A criancinha pequena, procurar. Então, o bom senso do mecanismo é o ideal. Caiu de escada. Ainda mais nesse período de pandemia, eu recebi dobrado dessas dúvidas, que ninguém quer levar para o hospital. Então, o idoso, acontece também isso com a criança. Mas teve qualquer mecanismo arriscado, tem que levar para o pronto-socorro. E criança mudou o padrão. Então, geralmente, a criança é ativa e tal, caiu e ficou quietinha. Está reclamando de dor, está muito chorosa. Eu falo que algumas áreas, como a minha neurocirurgia, não dá para ter dúvida. Às vezes vale mais a pena você levar o médico acalmar e você voltar do que você ficar em casa. Esse exemplo eu dei porque eu recebi uma pergunta de Júlio, mas eu acho que não foi nada, mas caiu do beliche. Eu falei o seguinte, você vai ficar em casa não querendo levar por causa da pandemia,
você não vai dormir direito, você vai ficar mais preocupado, às vezes vale a pena você perder 1 hora, 2 horas ali numa UPA, numa coisa, o médico avaliar e te liberar. Então, teve dúvida, meu critério é esse, eu falo assim, teve dúvida, o mecanismo foi muito grande, a criança está estranha, está diferente, leva para o pediatra avaliar. Até mesmo que a gente também não pode ficar automedicando, não é? Com certeza, hein? Tem mais uma perguntinha, tá chovendo perguntinha, Vamos mas a gente lá. vai para mais uma, doutor. É da Luciana. Boa tarde, eu tenho uma dor de cabeça em que eu fico com a mão formigando e com os dedos tensionados. O que pode ser? Perfeito. Tem alguns tipos de enxaqueca que eles podem vir até com déficit. É estranho eu falar, porque eu falei que é muito tumor, tudo isso, mas tem vários tipos de enxaqueca. Então tem enxaqueca, vou dar exemplo que é o mais clássico, com aura visual. Que sua visão começa a ter umas bolinhas. Eu, vez ou outra, agora não tenho não, mas quando eu era adolescente, às vezes tinha, As bolinhas pretinhas assim, né? Isso, é. Ou mais clarinha, sabe? Que a gente chama aura, que é como se fossem pontos luminosos. Então, existem sinais focais que podem acontecer. O formigamento é um deles que pode acontecer, mas ela tem que procurar o médico. Porque aí já começa a ter um sinal de alerta, né? Que ela está com outro sintoma além da dor, para o clínico geral até avaliar ela e ver se está tudo direitinho. Como é recorrente, né? Vai e volta, pode ser mesmo relacionado à enxaqueca. E independente de qualquer coisa, né, doutor? Estou sentindo dores, não é normal, não estou bem, procurar um médico. Com certeza. A enxaqueca, ela tem a questão de ser tão comum e as pessoas conviverem. Então, o remédio da vizinha, da tia que tem enxaqueca e tem história familiar. Só que eu costumo dizer para o paciente o seguinte, a medicina evoluiu. Então, hoje tem tratamento profilático, que você está com dor, evita ter dor. Então, às vezes, é curioso que às vezes o clínico manda, alguém manda, você pega pessoas, principalmente mais idosas, que tiveram uma vida inteira com a qualidade ruim, de enxaqueca, de reclamando, de dor, tudo fica feio quando você está com dor, né? Não tem como você estar feliz sentindo dor. E às vezes, só de procurar um clínico geral, ele podia fazer um medicamento que podia ajudar no tratamento. Então fica atento, né? Com certeza. Choveu muita pergunta sobre dor de cabeça, principalmente por causa do Covid agora, doutor? O Covid, o que aconteceu com ele? Tiveram algumas coisas. O cenário mais importante aí, todo mundo, quem não pegou e não pegou, foi a quarentena. Então a quarentena aumentou muito os transtornos de ansiedade. Eu fiquei 3 meses sem atender, apesar de ser neurocirurgia, só estava atendendo urgência e voltou ao consultório. Mesmo os pacientes neurocirúrgicos que tem tumor e tal, o transtorno de ansiedade aumentou, depressão, porque está todo mundo em casa. E a enxaqueca vem junto com isso. Então o paciente, imagina, já tratou um tumor e fica com a enxaqueca e fica na dúvida se aquilo é do tumor ou não. Então esse é o primeiro aspecto. O Covid em si, a cefaleia pode ser um sintoma. Tanto cefaleia como tontura são sintomas associados. Mas o que chama mais atenção do ponto de vista neurológico é a perda do olfato. Que tem sido hoje quase um sinal muito clássico, que é alguém que começa a perder o olfato e o paladar e você suspeitar de Covid. Os pacientes até perguntam, Júlio, mas não tem outro quadro? Tem até gripes e outros quadros que podem dar. Mas como tem um sintoma que está com incidência muito alta, a enxaqueca, a cefaleia e ou tontura, ela pode acontecer nos outros quadros virais. Mas geralmente esse quadro da virose, que todo mundo sabe, associado à perda de olfato, realmente tem que procurar para fazer esse diagnóstico. Inclusive o Ministério mudou um pouquinho a rotina, né? Que antes ele só falava, fique em casa e só procure se você tiver sintomas mais importantes. Hoje já está orientando, começou esse sintoma, procurar pelo menos para orientação inicial. Porque você tem que preocupar com quem está ao redor de você também, né? Com certeza. Doutor, volte sempre, por favor. Vamos lá, vamos, com certeza. Tão gostoso conversar com o senhor é tão calmo, explica pra gente tão bem, é muito bom, viu? Obrigado. Fique à vontade sempre. Eu vou passar alguns dos seus contatos aqui, ó. Tem o contato do YouTube, que é o Cirurgia BR, tudo Perfeito, junto, correto. Neurocirurgia BR. E tem também os contatos de WhatsApp, que é o 11 99503 8838 e o telefone, que é o 11 4200 2300. Doutor, seja obrigado, muito bem-vindo sempre muito ao nosso obrigado. Programa, viu? Obrigado por compartilhar conhecimento com a gente hoje, Muito viu? obrigado. Essa pauta é envolvente, né? Muita gente tem dor de cabeça, né? Muita gente, tem que a gente não tenha mais. Com certeza, não é? melhorar. Obrigada, doutor. Obrigado.